Oi, sejam bem-vindos a mais uma receita. Eu sou a Nai e na receita de hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso panetone e chocotone. Com a mesma massa, nós vamos fazer os dois, simplesmente perfeito. O melhor panetone que eu já fiz, então vem comigo. Para termos uma boa massa de panetone e chocotone, vamos iniciar fazendo a esponja. Para isso eu vou adicionar aqui em um recipiente 120 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vou adicionar 10 gramas de fermento biológico seco. E uma coisa importante, uma dica na verdade, esse fermento que eu estou utilizando, ele já vem na própria embalagem com um pouco de melhorador de farinha, que é uma substância que vai ajudar a dar uma textura melhor depois, uma aparência melhor, ajudar a melhorar a farinha. Se não encontrar desse fermento, não tem problema, pode utilizar o fermento comum. Se você tiver alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários que eu explico melhor. Vou adicionar 110 ml de água. E vou misturar aqui então, fazer tipo de uma massinha. Isso daqui se chama esponja, é para ativar o fermento e para garantir depois uma boa textura para nossa massa. Olha só, misture bem, vai ficar uma massinha assim pegajosa, é isso mesmo. Vou cobrir com plástico, pode pôr uma tampinha e eu vou deixar descansando até aumentar o volume. Vamos dar sequência na receita, acrescentando aqui em um recipiente 350 gramas de farinha de trigo. Vou abrir um espaço aqui no meio da farinha. Vou acrescentar 70 gramas de açúcar. Eu gosto de usar o açúcar refinado. 3 gemas inteiras. Acrescente 70 gramas de manteiga ou margarina, assim em temperatura ambiente ou nesse ponto pomada. Não deve estar gelada. Vou acrescentar mais 80 ml de água em temperatura ambiente. 4 gramas de sal, olha só, é uma colher rasa. Quando fala rasa, é aquela colher que está nivelada. Então, 4 gramas de sal. Vou adicionar 1,5 colher de chá de essência de panetone. Eu gosto de utilizar essa, se você não quiser, pode utilizar raspas de laranja ou essência de laranja. São 10 ml de essência. E eu vou misturar tudo aqui até você perceber que os ingredientes começaram a se incorporar. Misturei tudo aqui. Aqui está a nossa esponja. Em 10 minutos ela já cresce bastante. Daí acrescenta a esponja aqui nessa mistura. Adicionou a esponja, então agora eu vou misturar tudo até todos os ingredientes se agregarem. Dá uma misturadinha aqui. Se você quiser adicionar a esponja antes de misturar todos os ingredientes, também pode. Olha só, todos os ingredientes estão aqui bem agregados. Coloque a sua massa aqui sobre a bancada. E agora, então, nós vamos sovar essa massa até ela ficar lisa e homogênea. E sim, é importante sovar. Dá para fazer sem sovar? Dá, mas quando a gente sova a massa, nós desenvolvemos o glúten que tem nessa farinha de trigo. E o glúten desenvolvido vai garantir uma elasticidade na massa. Ao invés dela ficar pegajosa, ela fica elástica. E daí, com isso, consegue manter bem a estrutura, consegue manter bem aquelas bolhas de ar que nós queremos para deixar uma massa mais airada. Então, vamos sovar essa massa aqui por 8 minutos. Você empurra a massa e puxa, empurra a massa e puxa, nesse movimento. E enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, acabou de conhecer, ou até você que já viu algum vídeo meu, mas não é inscrito, eu queria te convidar para você já se inscrever. É muito simples, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e inscrever-se, clica nele e pronto, você já fará parte aqui da comunidade Nutrindo os Sabores e não perde nenhuma receita que eu postar. Então já se inscreve e também eu conto com vocês para conseguir bater a meta de atingir os meus primeiros 100 mil inscritos. Então já se inscreve, combinado? Olha só, sovei a massa aqui por 8 minutos. Você vai observar que ela fica mais elástica e mais lisa.
E também você pode fazer um teste pegando um pouquinho de massa, puxando assim. Olha só, ela não rasga, tá vendo? Abre um pedacinho de massa sem rasgar, significa que você sovou bem. Use uma espátula que ajuda bastante, essas de silicone. Inclusive os itens que eu uso aqui na cozinha, que eu recomendo, eu vou deixar sempre aqui na descrição as informações para vocês olharem depois. Vou voltar aqui para o recipiente. Faz tipo de uma bolinha com ela. Vou cobrir aqui com plástico e uma dica, você pode passar um pouquinho de óleo no plástico, porque se a massa crescer e encostar no plástico não gruda. Então agora vamos cobrir essa massa e agora vamos deixar descansar até ela triplicar o tamanho, ou seja, ela tem que ficar 3 vezes o tamanho dela que está agora. Deixe no local mais quentinho da sua casa e daí eu já volto aqui com vocês. Bem, meus queridos, aqui está. Olha só como cresceu nossa massa. Aqui eu vou dividir a massa em 2 partes, porque eu vou fazer 2 sabores, que é o panetone e o chocotone. E daí, nessa primeira parte, eu vou adicionar frutas. Então, vou adicionar aqui meia xícara de frutas cristalizadas ou frutas secas e meia xícara de uva passas. Mas eu gosto de deixar elas de molho um pouquinho. Eu deixo as uvas passas de molho por uns 10 minutos, porque às vezes elas estão muito secas e pode acabar roubando a umidade da massa. Depois é só escorrer bem. Então aqui meia xícara de uvas passas, são 70 gramas de uva passa e 70 gramas de frutas cristalizadas. E eu sei que uva passa sempre causa polêmica, tem quem ama, tem quem odeia. E você, é de qual grupo? Que ama ou odeia uvas passas? Me fale aqui nos comentários. Eu sou do grupo que ama uvas passas. Eu acho maravilhosa, como até pura. E você? Vou fazer uma bola aqui com essa massa. Aqui eu tenho uma forminha própria para panetone. Na outra parte da massa, eu vou acrescentar 120 gramas de chocolate. Aqui eu tô utilizando chocolate meio amargo, bem picadinho. E vou misturar na massa também. Olha só, faça também uma bola com essa massa. Dê uma pressionada na massa dentro da forma para ela ficar retinha. Coloque aqui dentro de uma forma. Cubra novamente. E vou deixar descansar novamente até a massa crescer. Até ela subir na forminha, aproximadamente 40 minutos. Da primeira vez eu deixei 40 minutos, vou deixar novamente por esse mesmo tempo, 40 minutos, e já volto com vocês. Bem, meus queridos, aqui está. Aqui com uma tesoura, uma faquinha bem afiada, eu vou fazer um corte no centro desse panetone em X. De 1,5 cm mais ou menos. E daí eu vou colocar uma colher de chá, não precisa ser muito cheia, de manteiga ou margarina aqui em cima, onde nós fizemos o cortezinho. Então agora nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos, pode variar de acordo com o seu forno. É até você observar que ele está bem douradinho por cima. E eu já volto com vocês. Bem, meus queridos, aqui está, saiu do forno e agora é hora de deixar esfriando. E aqui eu tive um incidente com o meu panetone de frutas, eu fui ajeitar a manteiga em cima dele, acabei apertando um pouco a massa, olha só. Então, já fica como dica, depois que ele cresceu, cuidado, que é bem delicado. Eu recomendo vocês usarem algo para segurar por baixo, para não segurar aqui na lateral,
quando eles estiverem quentes, para não acontecer de murchar. Se você tiver uma gradinha, coloque sobre uma gradinha para ele poder resfriar mais rápido. Pode colocar até em cima daquela grade do fogão, se você não tiver uma grade própria. Eu vou deixar eles resfriarem e já volto aqui com vocês. Bem, meus queridos, aqui está. Olha só que maravilhoso que ficou. Vamos ver como ficou por dentro, mas antes eu queria te pedir, se você está gostando, já curte aqui. É só clicar no joinha e me ajuda bastante, então não deixa de curtir, combinado? E quem gostou bastante, me fale nos comentários, amei a receita. E também já compartilha com aquele seu amigo, familiar, que gosta de panetone, que com certeza eles vão amar essa receita. E olha só que maravilha de panetone. Olha essa massa, se não é maravilhosa. Bem, meus queridos, espero que tenham gostado. Façam em casa e depois me falem o que acharam. É isso, te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus!